Boa noite, meu nome é Jeremias e junto com meu colega Jean nós vamos apresentar um trabalho sobre usinas termoelétricas e geração de termoeletricidade a partir de fontes fósseis. Acredito que todo mundo partiu desse mesmo ponto, que foi a escolha do assunto, né? E todo mundo se baseou por essa resolução do CONSEMA de 2018, que no anexo 1 dessa resolução tinha uma listinha, né, com as atividades com potencial poluidor. E nós escolhemos a geração de termoeletricidade a partir de fonte fóssil, que juntamente aqui com a geração de energia a partir de fontes hídricas, ela tem um potencial poluidor muito alto, né? O cenário de atividade aqui no estado. O sul é o estado do país, né, que tem que utiliza com o maior número de plantas termoelétricas do país. Das 13 usinas que tem instaladas no país, 4 são aqui no estado. Essa aqui é uma imagem de uma usina que está sendo construída que é a usina Pampasul. Esse aqui é um gráficozinho de 2017, na verdade. Está um pouquinho desatualizado. Muito provavelmente ele foi feito depois da reativação da usina de Uruguaiana, que é uma usina de gás natural, na verdade, não é a carvão, igual é a proposta do nosso trabalho. E aqui a gente pode ver que as termoelétricas, já em 2017, elas tinham uma representatividade no fornecimento de energia aqui do estado de 21,6%, né? Que é uma quantidade bem alta. Aqui eu coloquei essa matériazinha do próprio site do governo do estado, né, para demonstrar que essa é uma atividade que está em expansão, que até, na verdade, essa usina de Rio Grande, que ia ser uma usina de gás natural também, em Rio Grande, ela foi vetada por metade do mês passado ali, mas até então ela estava sendo discutida, né, com a Agência Nacional de Energia Elétrica. E por que essa é uma atividade que está em expansão aqui no estado, né? Por causa das fontes de recursos fósseis que a gente tem aqui, que aproximadamente 90% das reservas do Brasil estão aqui no estado. Só em Candiota é quase 40% de toda a reserva nacional. Não é à toa que lá tem 2 plantas de usina termoelétrica baseada em queima de fonte de combustível fóssil, sendo construída uma nova agora, né? Aqui é a distribuição dessas usinas. Em Candiota, como eu disse, tem 2 plantas, né? Que é a usina Presidente Médici e a usina Candiota 3. E agora está sendo construída essa nova usina, que é a usina Pampasul. E no estado a gente tem mais 2, que é uma em Charqueadas, que eu já visitei em um momento, é bem interessante. E outra em São Jerônimo, do lado. Acho que eu tenho um mapinha aqui que é um pouquinho melhor de visualizar isso. É esse aqui. E aqui no caso a gente tem as usinas de Candiota, as 2, né? E no caso seria uma terceira aqui, a usina do Pampasul. Essas aqui, se eu não me engano, são a de Charqueadas e a de São Jerônimo. Aqui em Uruguaiana a gente tem uma outra que na verdade é de gás natural, né? Que ela fornece energia também para a Argentina, que foi reativada agora, que eu tinha comentado. E aqui na legendinha dá pra gente ver que esses cinzinhas, né, são as que utilizam fonte fóssil, tanto o carvão quanto o gás natural. Daí são essas 4 aqui que utilizam carvão, né? Essas 2 aqui, mais essas 2 e essa que está sendo construída. Apresentação. Bom,
Essa expansão é um pouco preocupante. Ano passado mesmo teve uma discussão bem grande em relação à abertura da mina de carvão, né, a mina do Guaíba, no caso, era o nome do projeto, né, pela mineradora Copelme. E isso traria, enfim, vários impactos bem fortes, assim, tanto no Parque Estadual do Delta do Jacuí, quanto na produção orgânica do assentamento do MST, enfim, impactos atmosféricos terríveis para quem vive na região da Grande Porto Alegre. Enfim, já tem uma extração bem forte aqui no sul, próximo da capital, né, em Minas do Leão, em Butiá. E teria mais essa outra mina aí, próximo à zona de amortecimento do Delta do Jacuí. Sobre o licenciamento. Nós pegamos aqui algum arcabouço legal, só para ter uma basezinha, né? Essa resolução aqui do CONAMA, que ela basicamente ela dispõe das fases de licenciamento, assim, quais são os requisitos, né, na fase de planejamento, instalação e operação. Essa outra resolução do CONAMA aqui, que define um conceito assim de poluente atmosférico, né? Eu vou passar meio por cima, assim, porque tem bastante coisa, bastante material e eu acho que não precisa se estender tanto assim nessas questões. Dá para pausar e dar uma olhadinha depois. E tem essa resolução normativa aqui da Agência Nacional de Energia Elétrica, que na verdade saiu em março desse ano, né? Que dispõe dos requisitos para explorar esses empreendimentos, né? Quais os documentos e todos os procedimentos necessários. Eu sou o Jean, vou falar um pouquinho sobre os impactos, né, que essa atividade pode causar no ambiente e afins. Quando são cruzadas as informações do empreendimento e do ambiente da região onde se pretende implantá-lo, são os impactos que podem ser gerados pelos aspectos das atividades de planejamento, né, como construção e operação desse empreendimento. Os impactos identificados são classificados segundo os meios e os fatores ambientais que incidem, e os critérios são definidos por metodologias específicas para que possam ser avaliados, identifiquem e se proponham as medidas e os programas adequados, né, para cada um desses impactos. Aí nos quadros a seguir eu vou apresentar algumas formas, né, de classificação desses impactos. Essa tabela, os impactos eles podem ser classificados por qualificação positiva ou negativa, dependendo da melhora ou perda da qualidade ambiental, por sua incidência direta ou indireta, pela duração temporária ou permanente, dependendo do grau de impacto, e duração cíclica, variando de acordo com a sazonalidade. Por seu desencadeamento, momento ou desencadeamento, né, imediato, médio ou a longo prazo. Passar. Pelo seu grau de reversibilidade, né, ligado diretamente com as condições de regeneração do ambiente, duração do impacto, abrangência espacial, definido pela área de incidência, e por sua magnitude. A intensidade de alteração pode variar entre baixa, média ou alta, né? Acho que é autoexplicativo. Deixa eu passar. A importância dos impactos classificado em pequena, médio ou grande, definida com base nos critérios de cumulatividade, né, simples ou cumulativo, e caráter estratégico ou não estratégico. Além desses critérios gerais para avaliação da importância, também levados em consideração critérios específicos, como, por exemplo, os períodos críticos, usando como exemplo migração de peixes,
o estado de conservação e importância biológica, socioeconômica e cultural identificado na área de estudo. É estudado. Pode passar. Depois de identificado, né, e avaliado todos os impactos ambientais, são propostas algumas medidas que têm como objetivo diminuir ou compensar os impactos, né, negativos sobre o meio ambiente da região onde será implantado o empreendimento, no caso a termoelétrica. Essas medidas podem ser classificadas como mitigadoras, potencializadoras, compensatórias ou de controle. Especificamente, as medidas mitigadoras e potencializadoras podem ter sua eficácia avaliada em baixa, média ou alta. Os impactos são geralmente listados de acordo com a fase do empreendimento, em que aparecem e se manifestarão na fase de instalação e na fase de operação do empreendimento, no decorrente das diversas atividades previstas durante essas fases. Uma vez que para a fase de planejamento não se encontram previstos quaisquer impactos ambientais potenciais sobre o meio físico. Outros impactos estendem-se pela fase de operação, né, e merecem certo destaque devido à necessidade de ações contínuas ao longo da vida útil do empreendimento. Né? O estudo continua até o empreendimento fechar ou aconteça algo com que o empreendimento não possa continuar operando. Geralmente uma equipe de profissionais de diversas áreas, como oceanografia, biologia, economia, geografia, engenharia, participa do trabalho de identificação e avaliação dos impactos potenciais decorrentes da implantação e operação do empreendimento. Pode passar. Aqui a gente pegou alguns casos que nós achamos mais críticos, assim, porque se a gente falar de todos os casos que a gente que tem disponíveis nos EIAs e nos RIMAS, a gente vai ficar um tempão falando sobre eles, né? O que a gente achou mais relevante referente ao meio biótico. Comunidades aquáticas, né, que a gente achou. O impacto causado pelo descarte dos efluentes sobre a biota aquática é muitas vezes considerado negativo, de incidência direta e indireta e de abrangência local. Pode ser avaliado como imediato, visto que esse impacto se refletirá a partir da alteração da qualidade de água, né? Considerando a operação do empreendimento, o impacto pode ser temporário e reversível. Pode ser avaliado como de pequena importância caso os efluentes sejam lançados no corpo hídrico somente após o devido tratamento e enquadramento da legislação vigente. Vou me recordar agora qual que era o número, mas é uma CONAMA de 2011. Talvez na aula, se o professor Maurício quiser, eu tenha anotado em algum lugar aqui. Passar. As ações, né? As ações para tentar minimizar, as ações mitigadoras para tentar minimizar esse impacto. Umas que eu achei que nos EIAs e nos RIMAS que nós pesquisamos. A implantação de uma brigada de acidentes treinada com um plano de emergência bem definido seria uma proposta que eu achei interessante. Um controle no gerenciamento desses efluentes líquidos, identificação e controle de processos erosivos, acompanhamento das alterações nas comunidades aquáticas e o planejamento das atividades de obra e se é constatada certa eficácia. Pode passar. Isso é sobre a vegetação, levado bastante em conta, né, em todos os empreendimentos, né, todo mundo tem que todos os empreendimentos precisam fazer uma terraplanagem para começar a construção, né. As alterações causadas por esse impacto são de natureza negativa, com efeitos diretos em relação aos indivíduos, a serem suprimidos de fato, diretos quando se tratar das populações e da comunidade vegetal afetada pelas alterações de habitat e efeito de borda, associadas ao processo de supressão. Os efeitos desse impacto serão permanentes, no caso da vegetação removida para a instalação da planta,
acessos permanentes e torres da linha de transmissão. A supressão é definitiva, né? Esses indivíduos não voltarão a crescer, mas os efeitos podem ser considerados também como temporários quando se tratar da vegetação removida para a passagem dos cabos das linhas de transmissão. O momento de desencadeamento pode variar entre imediato, em função da remoção da cobertura vegetal, e ação direta sobre indivíduos, médio prazo, resultante das alterações da composição ou abundância das populações dentro da comunidade vegetal. Isso depende da área que o empreendimento vai ser instalado. Esse impacto é classificado como local, por estar restrito aos remanescentes florestais e áreas de instalação da linha de transmissão, considerando-se fatores como espécies endêmicas, raras ou ameaçadas, a baixa intensidade dos efeitos cumulativos do impacto de dispersão da vegetação e do efeito de borda. Importância avaliada como média. Pode passar. Algumas ações mitigatórias, né, que nós encontramos nos documentos. Fazer o planejamento prévio para o preparo das áreas de construção, realizando o acompanhamento técnico durante a execução, de modo a tentar causar o mínimo possível de danos ao ambiente. Nas áreas e respectivo entorno onde a vegetação foi suprimida, construção da instalação da usina, subestação, acessos e torres das linhas de transmissão. Proporam ser implantados serviços de recuperação ambiental baseados em técnicas de recuperação do solo, como revegetação nas bordas, nas estradas de acesso e onde houver movimentação do solo, principalmente nos taludes de aterro. Passar. Interferência sobre a fauna silvestre, importante. O impacto sobre a fauna é classificado como negativo, de incidência direta no caso por exemplo, de atropelamentos de animais, geração de ruídos e uso das chaminés. E indireta, no caso da perda de habitat por supressão de vegetação. Temporária, reversível de longo prazo e apresenta abrangência local. Mesmo com uma incidência direta e indireta, seus efeitos serão sentidos imediatamente após o início das intervenções. O impacto sobre a fauna, apesar de existir e agir sobre os indivíduos, não será grande o bastante, né, para alterar a população das espécies de maneira irreversível. Assim, com o tempo, as populações atingirão suas condições originais. É bem difícil, não ser que seja algum animal já em risco de extinção mesmo, para ele completamente extinto. É difícil uma atividade assim extinguir uma população inteira de... Deixa eu as ações mandatórias, né, manter e recuperar as APPs, caso existam na área do empreendimento ou em torno do empreendimento, pois elas servem, né, de refúgio para as espécies afugentadas. A implantação de programas de educação ambiental para os operários que trabalharem na obra, principalmente os motoristas de instalações de placa de trânsito, velocidade máxima e presença de animais na pista em função dos atropelamentos. Pode passar. Contaminação da fauna. Isso aí eu achei bem interessante. Na fase de implantação, pode ocorrer contaminação da fauna caso a fauna seja atraída e tenha acesso aos restos alimentares, né, descartes de almoços dos funcionários e do pessoal trabalhando na obra. E esgoto, né, tudo proveniente da obra. A atração da fauna silvestre soma a atração de espécies domésticas dos bairros adjacentes, sejam eles cães, gatos, galinhas, ratos, dependendo do local onde está sendo instalado. Esse impacto, a fase de instalação é negativo, indireto, reversível e temporário. Temporário porque, né, isso vai se dar enquanto durarem as obras. E tem abrangência regional. Ao impacto, caso ele ocorra, manifestará no prazo imediato, a partir do início das obras para a instalação da usina, sendo ainda de magnitude fraca.
Na fase de operação, pode ocorrer contaminação da fauna caso haja vazamento, né, de óleo combustível ou óleo lubrificante no solo, nos corpos d'água. E para esse impacto, algumas ações, né, que eles acharam viáveis são cuidados na terraplanagem, construção de calhas de escoamento e bacias de decantação, protegendo as áreas de APPs no entorno, e a implantação de coleta seletiva e gerenciamento eficaz de resíduos, com coleta constante e funcionamento inviolável aos animais, para eles não terem não ter lixo exposto, ou que é muito fácil um animal desse, um cachorro, um gato, de rasgar uma sacola para consumir os alimentos, né, a matéria orgânica dentro dos sacos. Bom, falando agora das tecnologias, né, que, assim, tendo em visão dessa expectativa de expansão da atividade, é interessante, por ser uma atividade que polui muito, tu desenvolver um pouco das tecnologias para dar uma diminuída nisso, né? Pensando nisso, existem muitos projetos dessas Clean Coal Technologies, que eles chamam, ou CCTs, que são basicamente algumas técnicas para tentar reduzir essa poluição, né, dessa emissão de poluentes que é jogado no processo de produção da energia. Aqui tem uma tabelinha com alguma dessas tecnologias limpas, né, as CCTs. Elas são classificadas pela preparação do carvão, que é basicamente uma forma de tu manter um carvão mais limpo, né, na hora da queima. As formas de redução de emissão, que são basicamente por filtros e reagentes que captam essas partículas de dióxido de enxofre, né? E na eficiência da combustão, né? Que influencia bastante na hora de queimar o carvão e tudo mais. E algumas projeções mais otimistas para o futuro, né? Esse projetinho norte-americano, que é a Future Gen, eu acho que deve ser alguma coisa do nome relacionado a Future Generation, sei lá. Que parece um pouco o nome de sci-fi dos anos 80, assim. O conceito também é meio estranho para mim. Os caras querem queimar carvão e não produzir nenhuma emissão de poluente e tal. Eu não sei, eu não compro muito essa ideia de produção termoelétrica por queima de combustível fóssil sem produzir poluente, sei lá, para mim é um pouco surreal, assim. Mas tem esse projeto rolando, é uma parceria de vários países e tudo mais. E esse cenário aqui que eu acho um pouquinho mais coerente, né? Pelo menos aqui no estado, os parques eólicos, que já são uma realidade, né? Quase se igualam na produção de energia termoelétrica aqui no estado. Inclusive é um dos maiores complexos eólicos da América Latina aqui no litoral sul, né? E assim, eles não geram poluentes, mas não tão livres de impactos, né? Tem toda uma questão com a avifauna e a vegetação nativa e tudo mais, mas isso seria uma outra discussão mesmo. Bom, e aqui acaba nosso trabalho, aqui fica a lista de figuras, as nossas referências, que são esses 5 rimas aí que a gente usou mais assim de base, né? E aqui fica o nosso contato para dúvidas ou qualquer coisa que vocês quiserem, críticas também aceitamos. Então era isso.